cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não tem problema. Obrigado, querido. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Eu sou Celso Deretti, pertenço à paróquia Santa Inês, aqui do centro de Balneário Camboriú. Sou pregador, missionário, escritor. Com muita alegria recebi o convite para esse segundo dia do nosso seminário de vida no Espírito, certo? Vocês tiveram no primeiro dia, foi falado sobre o amor de Deus. Isso? O amor de Deus. O semeador. Isso, o semeador. Ótimo. Bom, normalmente o segundo dia é o pecado e as suas consequências. É sobre esse tema que eu vou falar para vocês hoje. Um assunto muito espinhoso, um assunto, mas de extrema importância também. O pecado e as suas consequências. Então, nós vamos só fazer uma pequena oração e principalmente para as pessoas que nos veem pela internet. Se souber, você pode dizer junto comigo: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos entender uma coisa muito importante para a nossa salvação e para a nossa felicidade. Quando Deus criou o homem, Adão e Eva, e colocou os nossos primeiros pais no jardim do Éden, ou no paraíso, havia uma perfeita ordem entre o Criador e as criaturas. Não havia nenhuma espécie de mal, não havia doença, não havia frio, calor extremo, não havia dor, não havia enchente, como a gente está vendo agora lá na Europa, não havia terremotos, não havia choques elétricos, não havia animais peçonhentos, não havia nenhuma espécie de desordem, nem na mente, nem no corpo, nem na alma, nem na natureza, nem nos relacionamentos. Não havia homicídio, não havia corrupção, mentira, bebedeiras, não havia nenhuma espécie de mal. E o mais interessante de tudo, não havia a morte. O homem, ele era de uma natureza mortal, o homem criado por Deus, mas ele não estava destinado a morrer desde que permanecesse na obediência a Deus. Mas aí todos nós conhecemos aquele episódio dramático, triste, quando os nossos primeiros pais desobedecem a Deus, deixam morrer no coração a confiança no amor e na bondade de Deus. E eles rejeitam o plano de Deus e eles dão ouvidos à voz do diabo, a serpente. E é o que nós conhecemos como o pecado das origens, o pecado original. E aquilo que Deus havia advertido acontece. Vocês lembram que Deus disse para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos do jardim, mas não comam do fruto
do conhecimento, do bem e do mal. E Deus faz uma severa advertência: no dia em que dele comeres, indubitavelmente vocês morrerão. Correto? E o que aconteceu? Os nossos pais duvidaram da palavra de Deus, deram ouvidos à voz da serpente, e o que Deus havia predito aconteceu. A morte entra no mundo. Essa morte que a gente vê até os dias de hoje. A morte entra no mundo. E toda essa inundação de pecados, de vícios, de erros, de perversidades, de maldade, que até os dias de hoje a gente testemunha. Essas barbaridades, essas coisas horríveis que acontecem, todos nós conhecemos muito bem. Tudo isso foi porque os nossos primeiros pais deram ao diabo o direito de se assenhorar do mundo. E agora o diabo pinta e borda. Pinta e borda porque os nossos primeiros pais deram o direito legal de o demônio se assenhorar do mundo. Correto, irmãos? Então, primeira coisa importante, Deus não tem nada a ver com o mal que há no mundo. Foi uma opção nossa. Foi uma escolha nossa. Então Deus é amor. Deus é amor. Jamais passaria pela cabeça de Deus, jamais passa pelo coração de Deus causar qualquer espécie de mal às suas criaturas, aos seus filhos. Deus só pensa na felicidade do homem. Então vamos entender aqui uma coisa importante. Se nós não quisermos experimentar as consequências nefastas do mal, nós não podemos nos entregar ao mal. Não podemos ser discípulos de Satanás. Correto? E aí depois, então a primeira coisa importante, irmãos, vamos reconhecer que o pecado, ele é real. O pecado não é uma invenção da igreja. E todo pecado, ele tem consequências. Consequências desastrosas. A Bíblia diz, você pode até abrir a Bíblia, Romanos 6, 23. Em primeiro lugar, vamos abrir Romanos 3, 23. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Contrário, irmão? Romanos capítulo 3, versículo 23. Ali diz que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus. Todos pecaram e todos foram o quê? Privados da glória de Deus, que era a glória que o homem gozava no paraíso, quando ele era um ser totalmente feliz. E agora o homem foi privado da glória de Deus, privado. Então todos pecaram. Então, primeira coisa a reconhecer, todos nós somos pecadores necessitados de salvação. Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ver a glória de Deus? Primeiro passo é reconhecer que eu sou pecador necessitado de salvação. Sou necessitado da graça de Deus. Eu sou necessitado da justificação que Jesus conquistou para mim ao preço do seu sangue. Eu lembro que nós tínhamos um vizinho na cidade onde eu morava e ele tinha um problema numa das pernas, um problema que foi se agravando. E a gente costumava dizer, mas o senhor não vai ao médico? Eu disse, não, eu faço aqui uns remédios caseiros, eu coloco aqui umas ervas e tal. E esse homem nunca procurou um médico, ele disse, eu não preciso de médico. E a última notícia que a gente teve depois que ele teve que amputar aquela perna, porque chegou num estágio que não havia mais cura.
porque ele não reconheceu que precisava de tratamento. E assim acontece conosco, irmãos. Primeiro, por que muitas vezes aqui, por exemplo, você não precisa abrir 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, diz: não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Você já imaginou você ser vencido por Satanás? A gente não pode ignorar que o demônio, irmãos, o demônio é aquele que sempre nos instiga a nós nos revoltarmos contra Deus e a desobedecermos a Deus. Porque ele sabe que quando uma pessoa desobedece a Deus, e todo pecado tem como raiz uma desobediência, a pessoa cai em desgraça. A pessoa, ela colhe as amargas consequências do pecado. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, irmãos, é a morte. Então não pense você, não pensemos nós, que o pecado é algo inofensivo, é algo assim que eu faço e depois eu dou um jeito depois de gerenciar as consequências do pecado. Todo pecado que eu cometo voluntariamente, deliberadamente, conscientemente, ele gera morte, seja um pecado venial, seja um pecado mortal. Todo pecado tem consequência. E aqui, por isso que o demônio, ele quer nos derrotar, ele tem um plano para destruir a nossa vida. Você já se deu conta disso? O demônio, ele tem um plano para nos destruir, porque o próprio Jesus, ele diz, João capítulo 10, versículo 10, o ladrão, ele vem senão para furtar, matar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. Então não vamos pensar assim que o mundo é uma grande Disneylândia, o mundo é um grande Beto Carreiro World. Não, amados. O mundo não é, o mundo é um campo de batalha entre o bem e o mal, onde nós somos provados na fé todos os dias, e onde nós temos que escolher todos os dias o céu ou o inferno, correto? Porque esse é o destino eterno da nossa alma. Eu escrevi um livro, até céu ou inferno, porque nós temos que nos dar conta, irmãos. Lembra que eu falei que o salário do pecado é a morte? Certo? Você está ciente de que você vai morrer um dia? Está ciente? Então, há controvérsias, dizem que se a pessoa comer muita ômega 3, ela vive eternamente, é verdade? Não é, né? Todos vamos morrer, porque o salário do pecado é a morte. E se nós não tivermos um Salvador para nos livrar da morte, nós estamos para sempre, por toda a eternidade, perdidos. Perdidos. E é isso que o demônio quer fazer, que nós nos rebelemos contra Deus, que nós não aceitemos a salvação que Deus oferece para nós, que vai ser o próximo tema. Que nós não nos submetamos à justiça de Deus, que não nos submetamos ao diagnóstico de Deus a nosso respeito. E é por isso que o mundo de hoje é um mundo pós-cristão, não pós-cristianismo. É um mundo onde a palavra de Deus não encontra mais espaço. Os mandamentos se tornaram, os 10 mandamentos se tornaram as 10 sugestões. Ninguém mais obedece. Você conhece alguém que reza com seriedade? Reza o terço, tem oração, que se confessa com frequência? Conhece alguém? A maioria de nós nem a Bíblia tem, muito menos a gente lê a Bíblia. Então, vocês percebem que o homem de hoje declarou a morte de Deus.
como muito bem disse o Papa Bento XVI, um homem moderno, esse homem científico, tecnológico, é um homem que declarou a morte de Deus, mas há um problema. A declaração da morte de Deus é um ato suicida, porque a declaração da morte de Deus é a declaração da morte do homem. É a declaração da morte do homem. Eu quero dizer aqui que pecado, ele tem consequências, certo? E ali Provérbios capítulo 8, versículo 36, quando a gente fala das consequências do pecado, esse pecado, e muitas vezes a gente pensa, como é que você pode provar que existe o pecado? Primeiro porque a palavra de Deus assim nos revela, correto? Porque Jesus, ele é a verdade que se encarnou, a palavra insuperável, a palavra única do Pai, que veio nos revelar toda a verdade. E Jesus diz claramente sobre o pecado, as suas consequências. Jesus fala da condenação da alma. É por isso que Jesus ele diz, olha, se a tua mão te leva a pecar, corta, que é melhor você entrar aleijado no céu do que com as duas mãos no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca, melhor você entrar caolho no céu do que com os olhos perfeitos no inferno. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que nós temos que ser impiedosos com o pecado. Tomar todas as medidas para nós não sermos vencidos por Satanás, que nos quer levar ao pecado, o adultério, a pornografia, a bebedeira, a mentira, a corrupção, a masturbação, toda espécie de vício, cigarro. Vocês percebem como as pessoas já não levam a sério mais essas palavras de Jesus? Vocês percebem como as pessoas já perderam o medo do inferno, o temor de perder a alma? Percebem isso? Ninguém mais tem medo de ir para o inferno. O problema é que a maioria dos homens estão caminhando a passos largos para o fogo do inferno. Não porque assim, não porque Deus quer. Não porque Deus quer. Porque está escrito lá, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Se salvem. Essa é a vontade de Deus. E João 3,16 diz que, com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não morra, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Glória a Deus. Você lembra que eu acabei de dizer que todos pecaram e todos foram privados da glória de Deus? Certo? Jesus ele vem fazer o quê? Que vai ser o tema da próxima pregação, a salvação. Ele vem nos restituir a glória de Deus, da qual o pecado havia nos privado. Quando Jesus morre na cruz, ali ele cancela a nossa culpa, não é? Ele destrói o império de Satanás, ele abole o documento cujas prescrições nos condenavam, e ele paga todo o preço da nossa salvação, com o seu sangue. Nos resgata das garras do demônio, como diz a palavra, ele nos arranca deste mundo de trevas e nos transporta para o seu reino celestial. E quando Jesus ascende ao céu, ele abre a porta do céu, para que estava fechada para nós, irmãos. Estava fechada a porta do céu. Vocês lembram que quando nossos primeiros pais pecaram, eles foram expulsos do paraíso e foram colocados querubins de fogo para guardar os portões do paraíso? Jesus abre para nós esses portões e nos dá agora livre acesso ao Pai.
Mas, amados, aqui nós temos que entender que nós temos que escolher hoje aqui. Você tem que escolher, você aceita que você vai morrer, correto? E o que acontece quando a pessoa morre? A alma, ela se desprende do corpo. E aí ela se apresenta imediatamente diante do tribunal de Cristo. Então ali há um julgamento, que a gente chama de julgamento particular, que antecede o juízo final. E ali a pessoa recebe uma sentença, o céu ou o inferno. É uma sentença irrevogável. Ninguém vai poder mudar essa sentença uma vez pronunciada pela boca do juiz dos vivos e dos mortos, que é o Jesus, nosso Senhor Jesus. E claro, os que vão para o purgatório, depois de passar por uma dolorosa purificação, não pense que o purgatório é um negócio assim suave, não. Viu? Aí irão para o céu. Por isso que a palavra de Deus, ela o tempo todo, ela tenta nos mostrar a gravidade do pecado. Claro, nos mostra também a infinita misericórdia de Deus. E a igreja diz que não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não pode dar o perdão. Está no catecismo, não há pecado, por mais grave que seja, que a igreja não possa dar o perdão. Desde que haja o quê? Arrependimento. Precisa ter arrependimento, irmãos. Aqui, eu falei para vocês Provérbios capítulo 8, versículo 36. Olha só, aqui tem uma advertência severa, e diz: agora, meus filhos, escutai-me. Escutai-me. Eu pergunto, você veio aqui para esse seminário de vida, você na internet, você está disposto a escutar a voz de Deus, ou você só faz de conta? Você já vem com cartas marcadas diante de Deus? Eu vou lá no seminário de vida só para agradar a minha esposa, o meu marido, fazer de conta que eu estou lá, mas eu já tenho planejado que no final de semana já está tudo planejado para me embebedar, para adulterar, eu vou chegar em casa, já vou assistir um filme pornográfico, já vou traficar droga, vender droga, dinheiro fácil. Irmão, cuidado. A Bíblia diz assim: e agora, meus filhos, escutai-me. Felizes aqueles que guardam os meus caminhos. Felizes. Você quer ser feliz? Quer ser feliz, irmão? Então é preciso guardar os caminhos do Senhor. Não andar por qualquer caminho, porque há caminho que leva para o precipício, para a morte, para o tanque de fogo, para a morte eterna, para os braços do capeta, para o inferno, irmãos. Olha, ouvi-me a instrução para ser de sábios, não a rejeiteis. Lembra que eu falei que Adão e Eva rejeitaram o amor e a bondade de Deus? Lembra? E olha a consequência. Feliz o homem que me ouve e que vela todos os dias a minha porta e guarda os umbrais da minha casa. Porque quem me acha encontra a vida e alcança o favor do Senhor. Quem me acha encontra a vida e alcança o quê? O favor do Senhor. Mas quem me ofende, diz a palavra, prejudica-se a si mesmo, e quem me odeia ama a morte. Todo pecado, irmãos, é uma ofensa contra Deus, correto? Mas o prejuízo é do pecador. Toda vez que eu peco, não importa o gozo, a satisfação que o pecado me proporciona, mas eu estou me ofendendo a Deus, estou me prejudicando, estou me ferindo, eu estou me matando lentamente. Então, por isso que Jesus ordenou aos apóstolos: vocês têm que pregar conversão, pregar penitência.
Correto? Essa é a ordem que Deus deu para os apóstolos. Vocês têm que pregar a penitência, vocês têm que pregar, lá em Atos dos Apóstolos, né? Ordenou-nos que pregássemos a penitência para a remissão dos pecados. Então, cuidado com o modo de vida que você leva. Eu tenho que ter cuidado com o modo de vida que eu levo. Será que é um modo de vida que agrada a Deus? É um modo de vida que é santo? As minhas palavras agradam a Deus ou são palavras que ofendem a Deus? A minha maneira de vestir, como é que eu gasto meu dinheiro, como é que eu ocupo o meu tempo? Agrada a Deus? Ou então eu só penso em pecar? Eu só penso em satisfazer os apetites da minha carne? Olha, amados, olha só o que diz aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 4, olha só. Assim, pois, como Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós desse mesmo pensamento. Quem padeceu na carne rompeu com o pecado. Rompeu com o pecado. Correto? Vem cá você, meu irmão. Vamos dizer que eu sou o pecado. Você tem como deixar o violão de lado um pouquinho? Então vamos dizer que eu sou o pecado, correto? E esse meu irmão é um filho de Deus. Então ele decidiu andar de mãos dadas com o pecado, correto? Mas o pecado é uma escravidão, certo? Jesus diz que toda pessoa que se entrega ao pecado é um escravo. A pessoa perde a liberdade. Então eu arrasto, eu vou para cá, ele tem que vir, correto? Se eu vou para lá, ele vai. Mas no dia que ele conhece a graça de Deus, que ele entende que Jesus veio libertar ele do pecado e dar ele a vida eterna, ele tem que romper. Mesmo que o pecado faça força, ele vai ter que fazer força para me soltar. Você não está fazendo força, irmão. Pronto, agora ele está livre, certo? Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Agora ele está livre, não é mais escravo do pecado. Por isso que é preciso romper com toda e qualquer ocasião de pecado. Você tem pessoas na sua vida que levam você ao pecado? Rompe. Eu lembro de uma mulher, né, que estava em pecado e ela veio falar comigo: Celso, estou em pecado, mas eu quero romper, mas ele é tão cheiroso, né? Eu quero romper com esse homem, mas ele é tão cheiroso. Eu digo, não é possível um negócio desse. Meu Deus do céu. A pessoa prefere ir para o inferno, mas não quer largar o cheirinho, o perfume. Meu Deus do céu. Misericórdia, Senhor Jesus. Então você veja como a gente começa a racionalizar, apresentar razões para continuar de mãos dadas com o demônio, flertando com o diabo. Assim acontece com o traficante, acontece com qualquer pessoa. Enquanto a gente não romper com o pecado, irmão, nós estamos caminhando para o fogo do inferno, pode ter certeza. Então é uma decisão, certo? O que é uma decisão? Sabe o médico, como é que o médico, o que ele faz com o bisturi? Conhece o bisturi? Aquela faquinha do médico? Ele pega para fazer uma cisão, certo? Ele faz uma cisão, um corte. E ele extirpa o que é podre e deixa o que é bom. Então a decisão é você tirar o que é podre da sua vida. Claro que dói. Claro que dói. Largar o amante, claro, porque a carne ela grita por satisfação, né? Largar a corrupção, o dinheiro fácil, dói. Largar o cigarro, largar a bebida,
largar a pornografia, tudo isso dói porque a carne ela grita por satisfação, dia e noite. É igual criança, né, que está no shopping, né? A mãe, eu já vi essa cena, meu Deus, a criança sendo arrastada e grita, aquele grito, velho. Já passou por isso, mamãe? Né? A carne é assim. Mas aqui diz, olha, rompeu com o pecado a fim de que no tempo que lhe resta para o corpo. Não acabei de falar aqui que a gente vai morrer? Se é de Covid, não sei, pode ser. Se não é de Covid, vai ser de outro jeito, irmão. Vai ser de outro jeito. A fim de que no tempo que lhe resta para o corpo, já não viva segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Lembra que eu falei para vocês, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. E para isso a vontade de Deus é a nossa santificação. Mas, amado, santidade não se alcança assim, com sombra e água fresca. Santidade é luta, é batalha, é decisão, é escolha, é morrer para o pecado dia e noite. É você ter oportunidade ali. Não, é uma pessoa que vem te tentar, mas você diz, você morre para o pecado porque você quer ir para o céu. Jesus diz, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim do Evangelho, vai ganhá-la, vai salvá-la. Então todo mundo quer salvar a sua vida. Todo mundo quer segurança, quer dinheiro. Ninguém quer mais gastar dinheiro no reino de Deus. Aí às vezes aparece um padre, um seminarista bonitão, que quer ser padre, e aí as meninas falam assim, nossa, que pecado, né? Como se ele estivesse perdendo a vida, perdendo o melhor da vida, irmão, né? Não, mas a Bíblia diz, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, por amor a mim do Evangelho, vai salvá-la. Por isso que diz aqui, no tempo que lhe resta no corpo, não viva mais segundo as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus, que é a nossa santificação. E aí, irmão, você tem que ter um cuidado para você não ser discípulo do pecado dos outros. Correto? Está todo mundo dormindo com todo mundo, e eu não quero ficar para trás. Está todo mundo roubando, eu não quero ficar para trás. Todo mundo mente, eu não quero ficar para trás. Até falei hoje com um colega meu, convertido, um amado irmão que se converteu, ele dizia que o tempo que ele vendia carro, baixava a quilometragem de todos os carros. Veja, coisa, né? A mentira. Hoje é um homem reto, um homem convertido. Então olha como a gente não pode ser discípulos, todo mundo faz, irmão, todo mundo quer para o inferno, certo? Eu não quero ir para o inferno. Eu não posso fazer o que todo mundo faz. Por isso que os apóstolos, quando eles tomavam soiteira no lombo, eles falavam, não, eles continuavam pregando, nós temos antes que obedecer a Deus do que os homens. Certo? Obedecer a Deus do que os homens. E aqui diz, baste-vos que no tempo passado tenhais vivido segundo os caprichos dos pagãos em luxúrias. Luxúrias aqui não é o luxo, é toda a perversidade sexual, é a inversão dos sexos, é a devassidão, é toda espécie de barbaridade que se comete no corpo, concupiscências, embriaguez. Hoje parece que tem até uma pesquisa, com 11 anos de idade, as crianças começam a se embriagar, com 11 anos. Orgias, bebedeiras, criminosas idolatrias, estranho eles agora que já não vos lanceis com eles nos mesmos desregramentos de libertinagem, e por isso vos cobrem de calúnias, né? Chamam de beato, rato de igreja, né? Benzedor de trovão, certo?
E aí, o Celso, como é que tá? Faz tanto tempo, o que ele está fazendo? Ele virou benzedor de trovada. Né? É rato de igreja. Eles cobrem a gente de calúnias, né? Tá beato. Mais 50 minutos. Opa, 5. Então, obrigado, alguém. E aí, eles darão conta àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Irmãos, não brinque com a tua salvação. Não brinque com o pecado. Não brinque. Irmãos, o tempo é curto. Nós vamos nos apresentar diante de Jesus, assim, a morte não pede licença para ninguém. Irmãos, sabe que depois que acontece, nós vamos viver para sempre no céu ou no inferno. Tome uma decisão hoje. Eu quero dar 5 passos aqui para você ir para o céu. Gostaria de saber? Quer saber? Então, abra sua mão, faça assim, primeiro passo, reconhecer o meu pecado, certo? Preciso reconhecer, estou pecando, estou ofendendo a Deus, fazendo coisa errada, estou transgredindo os mandamentos, estou desobedecendo a palavra, preciso reconhecer. Segundo passo, segundo dedo, eu preciso me arrepender, porque tem gente que reconhece o pecado, sabe que está no pecado, mas não se arrepende. Não se arrepende. É preciso arrependimento. Terceiro, confessar a um sacerdote. Terceiro. Irmão, essa história que os protestantes, né, falam, basta se confessar direto com Deus, isso é mentira! Isso é diabólico. Jesus instituiu o sacramento da confissão. Ele diz, olha, recebeu o Espírito Santo, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados que vocês retiverem serão retidos. Você tem vergonha de se confessar? Você tem vergonha de dizer que abortou, que adulterou? Continue com essa vergonha. O dia que a pessoa botar os pés no fogo do inferno, o diabo não vai ter vergonha, irmão. Não tenha vergonha de confessar o teu vício, o teu pecado. O confessionário é o único tribunal do mundo onde quem se declara culpado é absolvido. É o tribunal da misericórdia de Deus. E deixa eu dizer aqui, Colossenses capítulo 2 diz que Jesus cancelou, ele perdoou todos os nossos pecados, todos. Terceiro, eu preciso confessar. Quarto, porque não basta confessar também, porque tem gente que confessa já pensando, eu vou esvaziar para depois pecar novamente. Isso é blasfêmia, isso é um pecado grave, ir para o confessionário já com desejo de pecar. Mas eu preciso então romper com o pecado. 4 passos, certo? Romper. Preciso romper. Você precisa fazer rompe com as músicas mundanas, rompe com a literatura, com filmes, com séries, rompe com as pessoas que te levam ao pecado, rompe com ambientes, rompe! Sai fora enquanto é tempo. E quinto, irmãos, é preciso deixar-se conduzir pelo Espírito. Correto? Porque Jesus diz que quando um diabo sai de uma pessoa, ele vai em busca de um lugar de repouso, não achando, ele volta para a sua antiga morada, encontrando-a varrida e adornada, ele vai e pega mais uma diabada toda e se estabelecem ali. E a situação fica pior ainda. Então, se a gente não tiver cheio de Espírito, depois a gente romper com o pecado, nós corremos esse risco do diabo voltar e tomar conta e ficar pior ainda. Então eu preciso oração, jejum, vigília, palavra de Deus, louvor, música de louvor, grupo de oração, retiros,
Tem que encher o coração de Deus o tempo todo. Está no meio de gente que te leva à santidade. Correto, irmão? Que dois objetos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então esse ambão, ele precisa sair para mim entrar. Eu preciso sair para o ambão entrar. Correto? Então se você estiver cheio de Deus, quando o diabo chegar, ele diz, não tem jeito de entrar, esse homem é cheio de Espírito Santo. Né? É por essa razão que a gente começou agora uma vigília mensal, da meia-noite às 6 da manhã. Já fizemos 2, né? Lá no Espaço Católico, na Rua 2550, dia 7 é a próxima. Madrugada, meia-noite de 6 para 7 de agosto. A meia-noite às 6 da manhã. Porque a gente tem que estar cheio do Espírito. Iniciamos um grupo de oração também, toda quarta, lá no Espaço Católico. Para não dar brecha para o demônio. Correto, irmãos? Lembra então, daí nós vamos encerrar. Quais são os 5 passos para irmos para o céu? Reconhecer o meu pecado. Segundo, me arrepender. Terceiro, confessar a um sacerdote. Quarto, romper com todo o pecado. E quinto, me deixar conduzir pelo Espírito Santo. Incline um pouco a sua cabeça. Senhor Jesus, humildemente, nós reconhecemos agora o nosso pecado. Eu reconheço o meu pecado, Senhor. De muitas maneiras eu tenho te ofendido, Senhor, transgredido os teus mandamentos. Eu me arrependo agora, Senhor, de todo o meu pecado, de todo o meu coração. Me arrependo mesmo, Senhor, no mais profundo da minha alma. Senhor, mas eu quero dar um passo mais adiante. Eu quero confessar todo o meu pecado no sacerdote o mais rápido possível, Senhor. Eu vou procurar amanhã mesmo um padre para me confessar, Senhor. E derramar toda a podridão da minha alma, sem esconder nada, Senhor. E, Senhor, quero depois dar mais um passo. Romper com todo e qualquer pecado, ocasiões, pessoas, filmes, músicas, literaturas. Romper com a bebedeira, com a pornografia, com o adultério, com a mentira, com o ódio, com o rancor, com as calúnias. Romper com todo o mal, Senhor. O cigarro, masturbação. E por fim, Senhor, eu quero entregar as rédeas da minha vida, agora, nas mãos do Espírito Santo. Diga junto comigo, Senhor Jesus, eu entrego as rédeas da minha vida nas mãos do Espírito Santo. De agora em diante, Senhor, a minha vontade é fazer a tua vontade. No tempo que me resta no corpo, Senhor, eu quero viver a santidade, cumprindo fielmente a tua santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.